Estamos juntos aqui no Jogo Aberto Goiás. Daqui a pouquinho tem o Band Cidade na apresentação do Paulo Carneiro. O papo bom é assim, passa rápido, né? Tinha um monte de coisa para perguntar para o presidente Hugo Jorge Bravo, mas acabou o tempo passando. Mas vou perguntar ainda sobre SAF. O Vila Nova tem recebido algumas propostas para virar SAF, já disse que é aberto a esse tipo de conversa e que o Vila Nova custaria 250 milhões de reais. Me corrija se eu estiver enganado. Não é muito barato 250 milhões, não, presidente? O Vila Nova nunca colocou esse valor, Theo. Não. Não. Se eu chegar com 250 milhões, Você pode chegar aqui, às vezes, até sem Se chegar aqui um grupo igual o City e falar assim, eu vou dar 1 milhão para vocês, meu voto é que tem que passar na hora. Se chegar determinadas pessoas que são envolvidas com o futebol com 500 milhões, eu vou ser contra. Mas você não colocou um valor mais ou menos na tua cabeça? Não, existe toda uma empresa, desde 2021, contratada por nós, para nos assessorar em todo esse processo. Se não for o City, mas se for um grupo sério... Tem que ser grupo sério. O que leva por 300? Não, ele tem que mostrar para nós como que ele vai equalizar as dívidas, quanto ele ainda vai investir no CT, não precisa de muito, mas precisa de um certo investimento. Se ele vai fazer uma arena, como que ele vai fazer, como que ele vai gerir o futebol, quanto que ele vai colocar no futebol ao longo dos anos, como que ele vai fazer um processo de transferência dessa SAF futura, quais vão ser os tipos de penalidade que ele vai ter em caso de rebaixamento, estabelecer ali algumas, vamos dizer assim, algumas, vamos dizer, metas para ele estar cumprindo. Então, é todo um processo em que a gente não coloca um valor assim taxativo. Mesmo porque muitas dessas SAFs aí que acontecem no país, elas são verdadeiras ciladas. Concordo. Se colocam jabutis ali dentro. Concordo. Eles pegam, falam que vão colocar ali 200 milhões, mas eles trabalham os próprios 200 milhões com o que o clube ganha. Não, ele tem que mostrar para nós um processo de investimento. E é assim que nós estamos tratando. O presidente do conselho do clube, no caso o Décio, é que está à frente de todo esse processo. Bom, a gente tem um tempinho ainda. Vou perguntar sobre Serra Dourada. Tem essa história aí de que a federação quer utilizar o Serra Dourada, clássicos, final no Serra Dourada. E eu sou contra pelo seguinte, se o Serra Dourada vai virar um local que vai ser privatizado, vamos colocar assim, ou empresas particulares vão administrar durante 35 anos, a gente vai ter o leilão agora no início de fevereiro, para que vai gastar mais dinheiro no Serra Dourada? Eu acho que todo mundo tinha que jogar no Serra Dourada. Uhum. A gente estava conversando aqui fora, mas acho que não vai dar tempo para a gente discutir isso. O que você pensa sobre essa história de jogar no Serra Dourada? Quando o senhor fala em gastar mais dinheiro, aí eu meio que tenho uma certa observação, porque eu acredito que não precisa de um investimento ali, não. Precisa, segundo o Adson Batista, com a iluminação, que eu também não entendi porque colocaram iluminação, já que a iluminação vai ficar com a iniciativa privada, segundo o Adson, seria entre 1,5 milhão e 2 para deixar o Serra Dourada em condições de jogo. E o Adson, por que eu falo o Adson? O Atlético foi o último a jogar lá. E horrível, o gramado estava horroroso. Vamos lá. Primeiro que eu acredito que ele não tem propriedade nenhuma para falar em valor de algo que não é dele. Ele, todas as vezes que se comporta, ele se comporta contra jogar no Serra Dourada. E muito surpreendeu posteriormente, porque no dia do Congresso Técnico, ninguém foi lá, por parte da equipe dele, se posicionar contrário. O que eu penso particularmente? Nós temos um estádio que é, vamos dizer, o cartão postal do futebol goiano. O futebol goiano, o torcedor precisa voltar a ter um engajamento maior. Nós apequenamos esse engajamento na medida em que os jogos importantes nossos, e aí a gente coloca o próprio Vila Nova também, eles deixaram de ir para o grande estádio para irmos para o pequeno estádio. A cidade, com 30, 40 mil pessoas no estádio, ela respira a semana diferente, então há todo o envolvimento e isso gera engajamento que vai também perdurando por um tempo maior. Em relação à questão do gramado, há toda uma celeuma, porque o Estado alega que naquele jogo contra o Flamengo houve ali uma intervenção da equipe do Atlético, no caso, na mexida ali do gramado. Então é uma história que não quer saber quem está certo, quem está errado, não me diz respeito. Há uma condição de jogo boa, eu estive lá presente e acredito que uma casa que, por exemplo, o Vila jogou uma final de Copa Verde, jogou contra o Fluminense na nossa gestão, jogos para 30 mil pessoas. E atendeu. E eu acredito que pode tranquilamente atender
uma final de Campeonato Goiano e é a bandeira que a gente defende para o clássico agora do dia 2 de fevereiro. Presidente, já está na hora, já até estourei um pouquinho aqui o tempo do nosso Paulo Carneiro, que quer puxar minha orelha, mas vamos marcar agora, janeiro, fevereiro, uma volta para a gente falar de torcida, falar de sócio-torcedor. Aí a gente põe assuntos específicos em prol do Vila Nova, porque o nosso objetivo aqui é crescer o futebol goiano, presidente. Muito obrigado. Convoco o torcedor, dia 15 de janeiro, Estádio Olímpico. Vamos lotar o estádio, fazer o Sorte Tigrão. No Estádio Olímpico, porque o gramado está sendo trocado. E nós estamos trocando, provavelmente, talvez, no Campeonato Goiano ainda não esteja pronto. E a gente também não faz tanto esforço, porque o Olímpico, nesse momento de chuva, tem uma estruturação melhor para acomodar o torcedor. Então, convoco o torcedor, ano 2025. Estamos fazendo ali um esforço e a gente conta muito com esse engajamento. Tá, obrigado, presidente. Boa sorte. Obrigado, Theo. Gente, valeu demais. Amanhã ao vivo, hein? Uma ótima passagem de ano para todos vocês. Muita energia positiva, muita fé, muita saúde. Forte abraço, cuide-se bem. Até amanhã, meio-dia, aqui no Jogo Aberto, ao vivo para você.